Olá, gente divina! Estamos aqui para mais uma live, continuando falando sobre equilíbrio das emoções, o autoequilíbrio, né? E hoje nós vamos falar como as emoções influenciam o nosso comportamento. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, reikiana, praticante de barra de axis, treinadora mental, especialista em psicopatologia e saúde pública e muitas outras possibilidades, assim como você também pode ser muitas outras possibilidades. Muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade. E antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você a respeito das suas emoções. A primeira pergunta é: você se sente refém dos seus sentimentos? Segunda pergunta: você sente que está agindo impulsivamente? Sente sua mente sobrecarregada? Você não consegue se adaptar a mudanças repentinas? São perguntas que vão nos ajudar a nortear hoje a nossa conversa sobre como as emoções podem influenciar no seu comportamento, no nosso comportamento. Vale lembrar que as emoções são reações, ou seja, são geradas de modo automático diante de estímulos ou gatilhos. Por isso, não é inteligente deixar que elas controlem as nossas atitudes. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio emocional que vai nos ajudar nos nossos comportamentos. No entanto, tenha em mente que sentir raiva pela demora na fila de um banco, por exemplo, é totalmente normal e saudável. Não existe nenhum problema da gente ficar incomodado por estar numa fila grandiosa e sabendo que poderia se resolver rapidamente aquele assunto. Então isso vai causar sim uma certa raiva na gente e isso é normal, tá? Essa reação só se torna um problema se decidirmos descontar a raiva que nós tivemos naquele momento nas pessoas que nos rodeiam. Então, em vez de pensar em solução para a situação, para aquele momento em si, pois o cenário que nos incomoda porque na verdade não é a pessoa que está te incomodando, é aquela situação, aquele cenário, que é algo que pode ser algo que você consegue mudar ou pode ser algo que você não consegue mudar, mas o importante é que você tenha essa percepção que as pessoas que estão à sua volta, elas não têm culpa por essa situação. Então, aí que está, né? Já é um sinalizador de que as suas emoções estão influenciando no seu comportamento. Então, a seguir, vou citar 4 fatores que costumam estar na raiz, né, que seria o causador do desequilíbrio emocional. Então, por exemplo, né, a impulsividade. A impulsividade, ela vai trazer pra gente aí bastante informação, porque vale lembrar também que cada pessoa tem o seu perfil, e isso faz com que a pessoa seja mais ou menos impulsiva. Isso é algo que também pode fazer parte já da personalidade da pessoa. Essa característica, né, da impulsividade, ela não é necessariamente um defeito. Nós vamos entender aqui por quê. Pois pode fazer com que cada pessoa ou que aquele indivíduo não tenha medo de correr riscos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem esse traço da impulsividade, ela pode carregar consigo uma característica, uma qualidade, né? Que é aquela qualidade de não ter medo de se expor aos riscos,
ela acaba sendo uma pessoa mais criativa, ela é mais espontânea, então isso faz com que a pessoa tenha essa característica da impulsividade, mas é utilizada de uma forma positiva, de uma forma salutar. Agora, podemos pensar o contraponto disso, o outro lado da impulsividade, que poderia ser prejudicial para a pessoa, porque de alguma forma isso vai sinalizar um aumento dos momentos de altos e baixos, ou seja, situações em que a pessoa está em desequilíbrio emocional. Então é importante perceber que a impulsividade, ela também pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. E como eu sei disso? Eu sei quando eu estou me colocando em muitos riscos, ou então eu estou numa situação onde eu não deveria apontar os meus pensamentos, que eu não deveria verbalizar, e eu vou falando, verbalizando numa situação onde não era para eu falar. Então, a impulsividade, quando ela é utilizada dessa forma, num cenário onde você não deveria mostrar o seu pensamento, mostrar o seu sentimento, isso traz um grande problema. Então é importante ter esse filtro, perceber quando é o momento certo de falar, de agir, de mostrar a ação, tá? Um exemplo aqui é a responsabilidade da casa, do trabalho, estudar, fazer múltiplas... Desculpa, eu misturei os temas aqui. Na verdade, dentro desse cenário, a gente pode pensar então em ter essa qualidade do autoconhecimento como o nosso fator de maior ajuda, de maior auxílio para a gente na hora de tomar essa decisão, de ter essa impulsividade positiva ou de não ter nenhuma ação. Tem momentos que vão exigir da gente que a gente não tenha nenhuma ação, tá? Uma outra questão também que a gente pode pensar aqui em o equilíbrio emocional afetando o comportamento são as pressões externas. São situações que a gente vive diariamente. Diariamente estamos enfrentando pressões que, se forem potencializadas, elas vão trazer para a gente uma dificuldade. O que vai acontecer? Elas vão causar uma desarmonia nas nossas emoções. Então, voltando aqui nos exemplos, né? A responsabilidade da casa, do trabalho, dos estudos, fazer múltiplas atividades, a questão de ter os cuidados com os filhos, o casamento. Então, as múltiplas situações dentro da nossa vida, elas vão trazendo essa questão. Por quê? Porque, na verdade, tem situações que nós não gostaríamos de viver e não gostaríamos de fazer, mas existe uma pressão externa dizendo, olha, você precisa casar, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa disso, daquilo, e às vezes é algo que você não se sente preparado. Então essas pressões externas, elas vão causando também essas alterações nas nossas emoções e trazendo as alterações, uma resposta no nosso comportamento. E é importante saber que sempre haverá pressões de outras pessoas para que a gente alcance determinados objetivos, que eventualmente podem nem ser do nosso desejo, da nossa vontade, mas sempre vai ter alguém ali do nosso lado fazendo uma certa pressão para que a gente atinja certos objetivos. Em alguns momentos isso pode ser positivo, em outros nem tanto. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho onde você precisa cumprir a sua meta. Vai ter alguém ali do seu lado falando, olha, precisamos cumprir essa meta. Então isso não é tão ruim. Agora, por exemplo, quando você casou e não quer ter filhos, e aí as pessoas ficam, porque você precisa ter filhos, porque você já casou, quando virão os bebezinhos, os filhinhos, e aí você não tá afim de ter
um bebê, de ter uma criança. Então isso pode se tornar uma pressão na nossa vida, né? Outro exemplo é fazer coisas que não queremos e até ser obrigado a assimilar um sonho que na verdade não é seu, seria de repente dos seus pais ou de alguma outra pessoa, do cônjuge, do parceiro, da parceira que está do seu lado e que na verdade é um sonho daquela outra pessoa e não seu. E isso se torna uma pressão na sua vida, na sua cabeça, e isso vai alterar de alguma forma, né, os seus comportamentos. Então vai trazer para você aí uma expressão de uma emoção e que de certa forma pode trazer uma alteração no seu comportamento. Veja, são várias situações que vão trazendo para gente essas percepções, né? E dentro dessa questão das pressões externas, é importante que você tenha aquele autoconhecimento que a gente vem falando sempre aqui, que é quando você está avançando dentro do seu autoconhecimento, dessa questão de se perceber melhor, de entender as suas potencialidades e as suas fragilidades, você começa também a entender quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, aquilo que é muito importante para você, aquilo que não é tão importante. E isso é importante para que você perceba que você não precisa ficar preso a essas imposições que vêm do externo. Tem coisas que você vai precisar se adaptar, mas tem coisas que você pode modificar, que você pode fazer diferente, que você pode dizer não, que você pode falar: não, esse sonho não é meu, esse sonho é seu, não é meu, eu tenho outros desejos, eu tenho outros anseios, outros objetivos para minha vida. Isso que você está trazendo para mim agora é completamente seu, não tem nada a ver comigo. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você caminha no autoconhecimento, você consegue ter essas percepções, ok? Um outro aspecto aqui que pode trazer uma alteração no das emoções, que vão alterar o seu comportamento, seriam as rotinas estressantes, né? Sabemos que existem períodos da nossa vida em que precisamos nos esforçar, que precisamos dar uma dedicação a mais, né? Que existe uma área específica da nossa vida que está pedindo um pouco mais de atenção. Então sabemos que isso pode acontecer em algum momento. E citando um exemplo disso, seria o caso, por exemplo, de uma necessidade de um cuidado de um familiar que adoeceu, o nascimento de um filho, um grande projeto de trabalho que está acontecendo, né? Um novo projeto que entra na sua vida, na área profissional, em qualquer outra área, por exemplo, a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, de uma faculdade. Então isso vai exigir de você uma atenção específica para aquela questão. Só que aí vem uma outra observação aqui, um contraponto aqui, que é a questão que essa demanda maior em um segmento da sua vida vai exigir atenção, né? E você precisa, além de dar essa atenção para essa outra área que está demandando um pouco mais de você, existem as outras áreas da sua vida que não podem ser esquecidas, que não podem ser abandonadas. E o que isso vai acontecer? Isso vai trazer um resultado de uma sobrecarga maior na sua vida e, de certa forma, que vai se manter por um período ali na sua vida. Então isso vai ser uma constante. E isso pode se tornar a sua vida numa rotina mais estressante, mais cansativa, porque você, além de tudo que você já fazia, tem essa outra área da sua vida que está
pedindo uma atenção grande de forma exclusiva. Então você tem que dar atenção para essa parte nova, exclusiva e todas as outras áreas da sua vida. E isso a gente pode perceber também em alguns tipos de trabalhos, né, de ambiente de trabalho ou alguma coisa que exige da sua carreira uma atenção maior, específica naquele momento. Tudo isso vai trazer para você essa sobrecarga, e essa sobrecarga ela pode sim trazer um descontrole emocional, tá? Então nesse caso, o que eu indicaria para você? Que você tenha paciência, né? Que eu sempre falo aqui da paciência, que você procure formas, jeitos de fazer pausas. Essas pausas vão ajudar a trazer o equilíbrio de volta para sua vida, né? Esses momentos oportunos onde você pode fazer coisas mais leves, coisas mais agradáveis, como por exemplo fazer uma meditação. Aí você pode dizer assim: nossa, meditação, como é que eu vou conseguir fazer meditação no meio de tantas coisas, né? Porque às vezes você pensa, meditação vai exigir muito tempo, e na verdade a gente sabe que existem os tipos de meditação ativa e a meditação passiva. Para a meditação passiva, você pode separar 2 minutos, 3 minutos, não é algo que vai fazer uma diferença na sua rotina. Para a meditação passiva, você pode fazer enquanto você está lavando a sua louça, quando você está passando roupa, quando você está fazendo alguma outra atividade da sua casa, por exemplo, limpando os móveis, passando um pano no chão, né? Então, a meditação ativa, ela pode ser feita em diversos cenários, em diversos momentos. Uma caminhada, né, que você faça também, sei lá, na hora do seu almoço, no seu horário de trabalho ou no final de semana. Então tudo isso pode ser agregado para você e pode ajudar a trazer esse equilíbrio emocional para você. Um outro fator também que pode ser colocado aqui como um disparador para afetar o seu comportamento são as mudanças repentinas. Algo acontece de diferente na sua vida e que muda tudo completamente. Por exemplo, né, a nossa necessidade é sempre aquela necessidade básica de ter segurança. Nós queremos isso, todo ser humano quer ter segurança. E essa é uma das razões para termos medo da mudança, né? Elas vão fazer o que essas mudanças? Elas vão nos tirar da zona de conforto e vão, claro, nos expor ao desconhecido. Então, por isso, tende a causar um certo desconforto na gente, essas mudanças repentinas, porque elas vêm justamente para causar isso, né? Para te tirar da zona de conforto. E nosso senso de sobrevivência, de certa forma, ele exige isso, ele entende que a segurança é uma necessidade básica, mas também de alguma forma isso pode nos prender na zona de conforto. Eu falei isso numa outra live aqui, onde eu falo sobre os ciclos repetitivos, e eu trouxe justamente uma live inteirinha para falar só sobre zona de conforto. Compreender isso, essa questão, né, desses acontecimentos repentinos é fundamental para sermos mais pacientes com as nossas emoções nesses períodos de mudança, dessas mudanças repentinas, tendo em mente que ou esses acontecimentos repentinos serão temporários ou serão o início de uma nova fase que está chegando para a sua vida. E essa é uma grande oportunidade para a gente pensar em, nossa, que bacana, esse chacoalhão que veio aqui agora está me ajudando a sair da zona de conforto.
Então pode doer um pouco no começo, pode assustar um pouco no começo, mas quando nós avançamos no autoconhecimento, ganhamos a percepção da nossa inteligência emocional, nós começamos a perceber que esses acontecimentos repentinos, esses chacoalhões que recebemos de vez em quando, são acontecimentos muito positivos e oportunos para ajudar a gente treinar a saída da zona de conforto. Bacana, estamos quase chegando ao final da live. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já pode deixar aí para mim que eu vou responder no final da live. Então, é interessante que a gente perceba que o desequilíbrio emocional, ele vai acontecer quando deixamos de comandar as ações, quando estamos entregues ao imediatismo, à impulsividade, né? E aí o que acontece, né? Nós, quando estamos em desequilíbrio, sem o comando das nossas ações, nós acabamos liberando sentimentos automáticos, né? No piloto automático, liberando sentimentos automaticamente. E esses sentimentos, eles vão influenciando nos nossos relacionamentos, eles alteram os nossos padrões de conduta e, claramente, isso vai alterar também os nossos comportamentos, né? E isso vai influenciando a nossa vida em diversos departamentos, em diversas áreas da nossa vida. Então é importante que a gente cuide, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então as nossas emoções sim vão ter influência direta no nosso comportamento. E eu estou aqui, né, para ajudar você. Eu sou uma pessoa que tenho já esse conhecimento, eu sou uma facilitadora desses processos. Por quê? Primeiro, porque eu sou especialista nessa área. Segundo, porque eu também já estive nesse lugar. Eu já passei por todas essas situações. Então eu estou aqui para facilitar a sua jornada, para que você saia dos ciclos repetitivos em sua vida, com equilíbrio emocional, deixando para trás as frustrações e as indecisões. E com isso, o que você vai ganhar? Você vai alcançar o seu poder pessoal para poder conquistar uma nova realidade na sua vida. E é isso que todos nós buscamos, todos nós queremos, né? Ter a possibilidade de alcançar o nosso poder pessoal e co-criar, né? Manifestar aí uma realização perfeita na nossa vida. Conquistar aí as cocriações em alinhamento com a fonte divina. E se você não sabe ainda, eu já criei um grupo aqui no Telegram e se você quer estar por dentro de tudo que eu estou trazendo sobre cocriação, então já vem para o meu grupo do Telegram. O link está aqui na bio, né, do meu perfil aqui do Instagram. Você é super bem-vinda, bem-vindo para ter todas essas informações aí em primeira mão sobre como cocriar uma nova realidade na sua vida em alinhamento com a fonte divina. Muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Gratidão a você que está assistindo essa live aqui comigo ao vivo. Gratidão a você que vai assistir essa live no futuro. Se você já não me segue ainda, já me segue aqui no Instagram, no TikTok, no Facebook é Nina Rosa HD e no YouTube é Herança Divina por Nina Rosa. Muita gratidão por essa oportunidade. Caso você tenha dúvidas, é só me deixar então uma perguntinha aqui no direct. Muita gratidão. Abraço de luz. Tchau.